Olá, seja bem-vindo ao canal Emuná. Eu sou a Natália Imes, estudante de teologia, e eu tô aqui para compartilhar algo muito precioso que Deus falou ao meu coração. Vamos lá? Bom, eu gostaria de falar a respeito de duas mulheres que foram usadas poderosamente por Deus para livrar o povo de Israel dessa opressão. Eu estou falando de Débora e Jael. Quem que é Débora? Débora era casada com Lapidote. Ela era a juíza escolhida por Deus naquele tempo. E uma coisa muito bacana que me chama a atenção a respeito de Débora é a prudência dela e a transparência dessa mulher. Ela ficava debaixo de uma árvore para julgar as situações que o povo trazia para ela, à vista de todo mundo. Então, mulheres, que nós possamos aprender a ser prudentes e a zelar, ter temor com aquilo que Deus nos confia e que nós possamos, em nome de Jesus, usar as ferramentas que Deus nos deu da forma certa e com muita prudência, pois ela sendo mulher, poderiam levantar burburinhos a respeito da vida dela, se ela atendesse nas escondidas. Não, vamos num lugar particular para você ter mais liberdade. Não, vamos debaixo da árvore que eu vou escutar você à vista de todo mundo. Prudência, gente. Acontece que naquele tempo Deus entrega uma estratégia para ela, pede para ela chamar um homem da comunidade de Israel também, chamado Baraque, para eles irem contra esse rei, contra Císera, na verdade, que era o comandante naquela época. E aí Baraque, inclusive, fica um pouco, ai meu Deus, eu só vou se você for, hein? E ela fala assim, eu vou. Oh meu Deus, o meu notebook. E ela fala assim, eu vou, mas que você saiba que Deus vai entregar o inimigo nas mãos de uma mulher. Você não vai levar crédito por isso. Nós vamos para a batalha, mas o crédito não é seu. Nem da mulher, obviamente. O crédito é todo de Deus. Mas naquele dia, naquela hora, Deus iria entregar o inimigo nas mãos de uma mulher. E essa mulher é nada mais, nada menos que Jael. Uma mulher aparentemente comum, mas que foi usada tremendamente por Deus. E vamos lá. O que aconteceu no meio dessa batalha? Císera, que era o comandante, fugiu a pé, porque Deus trouxe medo, pavor no exército dele, e ele fugiu a pé. Todo o exército foi aniquilado, não sobrou ninguém, só o comandante. E aí ele encontra a tenda de Jael. Ela estava sozinha em casa, aparentemente, né? A Bíblia fala que ela era casada, mas não menciona a presença do marido nesse momento. Provavelmente ela estava sozinha na sua tenda. Quando ele chega, ela recebe ele pede água e ela dá leite para ele, né? Uma forma aí de cuidado e tal. E ele deita e dorme. O que aconteceu depois disso? Ela pega uma estaca de tenda e crava essa estaca na cabeça do Císera enquanto ele dorme. Que mulher corajosa! Que mulher corajosa! Se ela hesitasse um pouquinho, esse homem podia acordar e matá-la. Com certeza ela teria morrido. Mas ela arriscou a sua vida, colocou a coragem e a fé em ação e fez o que tinha que ser feito. O que eu gostaria de me atentar a respeito dessa história? Para nós hoje, como que nós podemos aplicar essa história linda de livramento do Senhor usando duas mulheres? Como que a gente aplica isso hoje? A primeira coisa que eu gostaria de conversar com você, eu fiz um roteirinho aqui para eu não me perder, porque eu costumo falar bastante. A primeira coisa é que nós precisamos identificar o inimigo. Como assim, Nath? Preciso identificar o inimigo? Bom, nem sempre a gente percebe quando ele entra. E eu estou falando de pensamentos negativos. A nossa casa é a nossa mente. E a gente não percebe, eles chegam muito sorrateiros na nossa mente. E eles têm o poder de nos colocar para baixo se a gente deixar. Qual é o inimigo que tem tentado entrar na sua casa e você não tá muito familiarizada com ele? Ou você está, mas você tá deixando ele lá no cantinho, dormindo bonitinho? Quem que é o seu inimigo? É que você não pode deixar que esse inimigo se fortaleça. Olha como a Jael foi esperta. Ela não permitiu que ele ficasse confortável muito tempo. Ela alimentou e deixou ele ali, mas imediatamente ela já veio e acabou com ele. Ou seja, pessoal, nós não podemos alimentar pensamentos negativos que vão contra a palavra de Deus.
Nós temos que nos atentar e trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus para que esses inimigos não façam fortalezas em nossas mentes. A segunda coisa que eu aprendo com Jael é usar as ferramentas certas. Primeira coisa, ela usou o que estava em casa, o que ela estava familiarizada. Ela com certeza sabia usar uma estaca de tenda, então ela usou aquilo. Quais são as ferramentas certas que Deus nos entregou para que a gente lute contra o inimigo da nossa alma, que é o diabo? Está lá em Efésios 6, a armadura de Deus. Nós precisamos estar revestidos com a armadura de Deus para vencer os ataques do inimigo. Ele ainda diz, use o escudo da fé para apagar as setas inflamadas do inimigo. Gente, os pensamentos negativos, eles vêm como flechas, como setas da nossa cabeça. E nós precisamos levantar o escudo da fé e usar o capacete da salvação para que nós possamos vencer esse inimigo. O nosso inimigo real, gente, não são pessoas. O nosso inimigo é o diabo. Lá em 2 Coríntios 10, 4, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do inimigo que tenta se alojar na nossa casa. E a terceira coisa que eu aprendo com a Jael é que ela não hesitou. Ela fez o que tinha que ser feito. Quando nós reconhecemos que esse pensamento não vem de Deus, nós precisamos ser decididas e não hesitar em mandá-lo embora. Nath, como que eu faço isso? Se coloca de joelho diante de Deus, onde você estiver, e clame a Ele. Quando a gente reconhece o inimigo, nós conseguimos derrotá-lo. Se a gente não sabe quem está lutando contra nós, como que a gente vai ganhar a batalha? A Jael sabia quem era o inimigo real. Císera estava dentro da casa dela. E ela não deixou ele descansar por muito tempo. Nós não podemos alimentar os pensamentos e tudo aquilo, as mentiras que o diabo tenta colocar na nossa cabeça. Nós não podemos alimentá-lo. Como o apóstolo Paulo disse em Coríntios, as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Em Efésios 6, ele vai falar sobre a armadura. Estejamos revestidos com a armadura, que possamos aprender a lutar da maneira certa para vencer, em nome de Jesus. Que pensamentos você tem deixado entrar na sua casa? O que tem tirado a sua paz? Lá em João 15, Jesus ele nos diz que se nós fazermos o que ele mandar, nós experimentaremos a sua alegria. Ele também diz em João 14 que ele nos deu a sua paz, a paz que o mundo não pode dar. Em Filipenses 4, o apóstolo Paulo diz para nós não andarmos ansiosos e para levarmos a Deus todos os nossos pedidos com súplica e ação de graça. E a paz que excede o entendimento guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Se nós levarmos tudo a Deus, nós temos que ser sinceros com Deus e falar tudo que tem tirado a nossa paz, tudo aquilo que tem afligido o nosso coração, as circunstâncias que tem tentado nos deixar para baixo, leve tudo para Deus. Agradeça a Ele pelo seu amor sacrificial, agradeça a Ele por cuidar de você, suplique quando necessário, porque às vezes a gente tem que suplicar mesmo, gente, e chorar e se derramar diante de Deus. E então a paz que excede o entendimento, a paz que não depende de circunstâncias, a paz que não olha ao seu redor o que você vive hoje, é a paz de Jesus. Ela guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que em nome de Jesus você possa identificar o inimigo que tem tentado se alojar na sua casa e que você seja corajoso e corajosa para tirar ele da sua casa. Arranque ele, porque Deus te deu autoridade para isso. No nome de Jesus. Eu posso orar com você? Senhor Jesus, eu peço, Pai, que a pessoa que esteja assistindo esse vídeo agora tenha discernimento espiritual para identificar o inimigo que tem tentado criar uma fortaleza em sua casa, que tem tentado se alojar e descansar e ser alimentado em sua mente. Que em nome de Jesus essa pessoa identifique o inimigo e seja corajosa, decidida para arrancar o inimigo da casa, Senhor, pela autoridade que o Senhor deu, em nome de Jesus. Que esse vídeo possa chegar ao coração das pessoas que estão precisando dessa palavra e que o Teu nome seja glorificado e honrado através das nossas vidas. É em Teu nome precioso, Jesus, que eu oro. Amém.
Se você gostou desse vídeo, se o Espírito Santo falou com você, dá um curtir aqui, porque daí você ajuda para que esse vídeo chegue para mais e mais pessoas. E também não deixe de compartilhar. Se esse vídeo falou com você, se Deus, através desse vídeo, falou com você, encaminha para alguém que você acredita que vai ser edificado também, tá bom? Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Até a próxima!